Felipe, você está sabendo que essa é a última semana do nosso CFM? Ai, meu Deus, passou tão rápido e foi tão bom. Mas, para encerrar, a nossa última exposição será dado pelo Rui Lima. O Rui Lima ele é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Piauí. Tem formação em Ministério Pastoral pelo Seminário Teológico Batista de Teresina e em Teologia pela FAEP. Ele mora em Teresina, no Piauí, e está em processo de entrada para ser obreiro da região norte. Oh, muito bom. Muito bom. Vamos ouvir? Vá. Olá pessoal, seja bem-vindo. Hoje é a nossa quarta exposição bíblica em Esdras e Neemias ao longo desse curso de formação missionária. Nós já vimos sobre a relação de Deus com os poderosos, sobre lidar com oposição, também a defesa dos oprimidos, e hoje nós vamos ver sobre arrependimento, confissão e compromisso. Então esse é o nosso estudo em Esdras e em Neemias especialmente, além de outros estudos bíblicos. E eu gostaria de começar então fazendo essa leitura em Neemias capítulo 9, versículo 1 e 3. Vamos ler. A minha versão é a Nova Versão Internacional, que diz: No dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Neemias capítulo 9, versículos 1 a 3. Recentemente eu assisti um filme já antigo, se não me falha a memória, de 57, chamado Persona. O diretor é um diretor sueco, Ingmar Bergman. Um filme já antigo. Esse diretor foi muito importante para a história do cinema, tem vários filmes. E esse filme me chamou muita atenção porque ele trata sobre um tema específico. A ideia do filme é basicamente uma atriz, ela começa a ter as suas crises de ansiedade, ela começa a ter a sua crise de identidade. Ela não se reconhece mais diante de tantos personagens que ela vive, ela não consegue mais reconhecer quem ela é de verdade. Então, durante uma atuação, ela decide se calar. Ela não fala mais. Então, ela vai para um hospital e recebe a ajuda de uma enfermeira. Uma enfermeira designada para ajudá-la, essa paciente, essa atriz que decidiu, diante de uma crise de identidade, não falar mais, simplesmente ficar calada. Então essas dois personagens começam a criar uma relação, elas começam a se ver uma na outra, elas têm as suas diferenças, mas ao longo do filme nós vamos vendo que a crise de identidade não é apenas da atriz, mas a enfermeira também. E eles vão discutindo sobre quem ela é, o seu passado, o seu presente, seus interesses, seus pensamentos. E é muito bom. Tem um plot twist que ao longo da história foi repetido várias vezes. E eu recomendo. E é muito interessante ver como esse diretor, Bergman, ele sempre ao longo da sua filmografia tratou sobre essa temática da crise da identidade, de como se ver, como se reconhecer, especialmente a partir da fé, especialmente a partir da relação com um Deus ou com Deus. Esse diretor era filho de um pastor luterano, então ele sempre teve uma criação pela fé, aprendendo sobre a fé, mas isso sempre foi um desafio na sua identidade. Ele tinha dificuldade de se reconhecer como cristão ou até mesmo se reconhecer como alguém que crê em Deus. Isso é muito interessante e ele viveu ao longo de toda a sua vida com essa crise de relação, de identidade e de quem é Deus, e da voz e do silêncio de Deus. Isso eu acho muito interessante.
E quando eu estava lendo o texto de Neemias e de Esdras, Neemias, eu me lembrei desse filme sobre como o povo de Israel parecia que vivia essa crise de identidade sobre sua formação, sobre sua relação com Deus e de como tudo isso era muito confuso. E a gente pode ver isso em vários momentos. Ao ler Neemias, a gente precisa ter algumas perspectivas em mente, algumas ideias em mente. Tem uma frase do Eugene Peterson que ele fala que é um ponto central para a leitura desse livro, que é classificar a vida como sagrada e profana prejudica, às vezes de modo irreparável, qualquer tentativa de promover uma vida integral e que cause satisfação. Uma vida consistente de sentido e de propósito, vivida para a glória de Deus. Contudo, isso é muito comum, mas de onde tantas pessoas tiram o hábito de separar a sua vida da vida do mundo ao redor, vivendo entre duas esferas? Certamente não foi da Bíblia. E Eugene Peterson conclui dizendo: as Sagradas Escrituras, do início ao fim, resistem categoricamente a este tipo de separação. Então, ao ler Neemias, a gente precisa entender que o povo precisava lembrar que tinha que viver algo muito maior do que simplesmente sobreviver. Eles tinham um propósito na história, na narrativa bíblica. Eles fariam parte da história da redenção. Por isso, eles foram chamados a renovar essa aliança com Deus, mesmo diante de tanta confusão da identidade de quem eles eram. Bem, então a gente tem esse texto, capítulo 9, já aconteceu muita coisa em Esdras, já aconteceu muita coisa nos capítulos anteriores, e a gente vai contextualizar um pouco mais esse texto. Neemias foi o responsável por liderar a reconstrução do Muro de Jerusalém, além de outras reformas para a proteção da cidade, né? Muro significava basicamente proteção da cidade. Jerusalém já reinicia a ter uma cara de cidade aqui, com certo nível de organização. No capítulo 7, há um registro sobre a lista dos exilados que retornaram para a cidade, para repovoar a cidade, para organizar a cidade de maneira mais adequada. Neemias está tentando fazer isso, dar a Jerusalém uma cara de cidade. O capítulo 8, a gente vê um relato profundo, muito importante, que é a leitura pública da lei. Em uma grande assembleia, o povo se reúne e ali acontece a leitura da lei. E finalmente aqui no capítulo 9, nós temos o relato de uma confissão pública de pecado de todo o povo. E é interessante como isso se desenvolve nos primeiros 3 versículos, 4 versículos, e depois nós temos uma longa oração ainda de confissão, de contrição, que você pode conferir. Mas os pontos centrais que eu consigo ver nesse texto são 3. Há arrependimento, a confissão de pecados e a compromisso com a lei. Então você já pode ter essa ideia central aqui do nosso texto, que é o seguinte: nós podemos ver que havia uma crise de identidade, porém essa crise se tornou uma oportunidade de reforma, tanto do exterior quanto do interior do povo. E isso ocorreu por meio da leitura do livro, da palavra e em meio à adoração genuína. Essa é a ideia central que a gente pode tirar aqui desse nosso texto em Neemias. E é interessante notar como há um certo paralelo entre os livros de Esdras e de Neemias. Se você tem lido ao longo desses dias, você vai reparar que os primeiros dois livros eram um só. Então essa construção de paralelos fica muito clara. A gente vê nos 3 grandes personagens, Zorobabel, Esdras e Neemias, esse paralelo. Zorobabel está focado na sua reforma do templo, Esdras está focado na reforma da comunidade, a lei na comunidade, e finalmente Neemias está focado na reconstrução do muro e das portas da cidade. E quando a gente vê esses textos e esses personagens, a gente vê que ao longo dos livros, esses personagens são acompanhados. E cada um desses personagens tem basicamente 4 grandes cenas. A primeira, eles recebem autorização do rei para fazer essa obra. Em segundo, eles enfrentam a oposição à sua liderança e à sua obra.
Em terceiro lugar, nós temos o clímax. Eles conseguem o feito, o grande feito, mas aí a gente tem uma quarta cena que é um anticlímax. É interessante isso, né? A história como que se repete, a gente tem um clímax, mas no final um anticlímax de um povo que não age da maneira que se esperava, né? Isso é muito interessante. Então, lendo o capítulo 8 de Neemias, a gente vê que começa tudo na leitura da lei. Há um arrependimento, creio eu, genuíno dos pecados diante da leitura da lei. O texto diz: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Eles já estavam há um longo tempo reunidos, há vários dias reunidos, já tinham tido um momento de contrição, depois haviam se alegrado, já haviam feito uma festa de tabernáculos, coisas que não faziam há muito, muito tempo. E aqui eles estão reunidos, continuam em leitura da palavra, continuam aprendendo, relembrando sobre a lei. Aqui o texto diz no 24º dia do 7º mês. A gente pode compreender isso como o dia 31 de outubro para a nossa realidade, né? O povo de Israel aqui eram alguns israelitas que tinham voltado do exílio, outros que haviam ficado na própria cidade e mais algumas pessoas que tinham ficado ao redor da cidade. Eles se reuniram para jejuar e, como diz a tradução na linguagem de hoje, o objetivo era mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Era uma compreensão real de que eles haviam pecado. E os israelitas aqui jejuaram não com o objetivo de tentar convencer Deus de alguma coisa. Pelo contrário, o objetivo era eles próprios mudarem. O jejum tinha esse objetivo, dos israelitas confessarem, mostrarem arrependimento. Tinha como ponto de partida a tristeza de alguém que se reconhece distante do Senhor. O jejum era um pedido de misericórdia. Então, o jejum é uma abstinência com uma finalidade muito clara, a finalidade espiritual. Jejuar não é simplesmente parar de comer, isso pode ser uma dieta. Jejuar é abrir mão do próprio ego, é abrir mão do meu eu, é abrir mão de egoísmo. A fim de quê? A fim do outro, a fim de Deus. Então, jejuar é diminuir-se para amar mais. Esse é o objetivo deles. Jejuar, se diminuir para amar mais a lei, amar mais o seu povo, amar mais o seu Deus. Esse é o objetivo último do jejum, é morrer para si. E daqui eu já começo a ter um primeiro pensamento. Será se eu já jejuei com a tentativa de manipular Deus, convencer Deus? Será se a minha prática espiritual ela tem o objetivo de confessar pecado? De confessar e demonstrar uma dependência de Deus? Você já jejuou para poder amar mais o outro? Para poder amar mais a Deus? Esse jejum aqui, essa reunião, tinha um sentimento muito importante, que era tristeza, arrependimento, humilhação diante do Senhor, simbolizados inclusive pela roupa que vestiam. Então, esse pano de saco, essa expressão comum no Antigo Testamento e no Novo, inclusive, a terra sobre a cabeça, isso tem um símbolo muito claro. Quer dizer tristeza. Eu quero deixar claro de que eu estou triste, de que eu estou sofrendo, de que eu preciso repensar a minha vida, de que eu preciso ter esse momento de tristeza. Eu preciso viver esse momento de angústia. Para eu seguir adiante, primeiro eu preciso vestir uma roupa de pano de saco. É preciso arrependimento verdadeiro. E aqui eles começaram a compreender isso. Arrependimento seguido, então, de uma confissão de pecado. Mas para reformar a nossa vida, a gente não pode ficar apenas nesse primeiro passo. O povo compreendeu. Para a gente ter uma renovação com a aliança, nós não podemos apenas ficar na nossa tristeza. Nós precisamos agora deixar as coisas claras. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E esse é o que a gente vê no texto continuamente. Então, aqui o segundo tópico, que é a confissão dos pecados pessoais, familiares e sociais. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros.
levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados, diz o texto, né? Então aqui a gente relembra muito claramente essa crise de identidade que o povo tinha. Quem nós somos, como chegamos até aqui, como fomos atingidos por invasão de estrangeiros, como nós modificamos nossa linguagem, nossas expressões, nossa cultura, nossa relação com o nosso Deus, como as nossas coisas mais íntimas, como casamentos, como família, as coisas comunitárias, os aspectos religiosos, como tudo isso mudou, como tudo isso está diferente. A nossa identidade, qual é a nossa identidade diante de Deus? Então havia uma relação íntima entre os israelitas e os povos idólatras que viviam ao redor. Quando a gente vê os textos anteriormente, em outros livros inclusive, está muito claro de que Deus ordenou que aquele povo se mantesse distante dos povos ao redor. Povos que tinham outros deuses, que eram idólatras, que tinham outras práticas, que tinham várias atitudes e que, como o povo, não deveria se permitir casar-se com esses povos ao redor. Tudo estava muito claro, mas o povo, como vemos no texto, não obedeceu. O povo aqui já não se identifica como descendente de Abraão, o povo mal conhece a lei de Moisés, o povo não relembra da libertação do Egito, todos esses aspectos que são muito característicos do povo de Israel. O templo era somente uma lembrança antiga de algumas pessoas mais velhas, né? Ele havia sido destruído. E há aquela frase muito conhecida que é: quando um povo não conhece a sua história, está fadada a repeti-la. O povo de Israel parecia não reconhecer mais a sua história e assim andava sempre em um círculo de distanciamento de Deus. Aqui, Esdras, Neemias e outros tentam relembrar: povo de Israel, relembre quem você é, relembre o Deus que você segue, relembre o nosso Deus. O texto traz uma palavra que é muito interessante, que é ascendência israelita, né? Aqui no texto literalmente está a semente de Israel. O que foi plantado, essa semente de Israel, essa ascendência israelita, deveria produzir muitos frutos que abençoasse toda a terra. Esse foi o mandato de Abraão. Mas o que a gente vê é que aconteceu exatamente o contrário. Na verdade, as famílias viviam para si, os mais pobres eram ignorados, as práticas para com Deus foram ignorados. O profeta Jeremias, por exemplo, repetidas vezes havia alertado dos pecados que eram cometidos pelo povo. A gente vê Jeremias denunciando a idolatria, Jeremias denuncia o pecado social, o pecado dos profetas, entre aspas, que apenas falavam do que agradava os poderosos, do que agradava um rei. E mesmo após a dominação, a invasão da Babilônia, o povo seguia com o coração duro. Isso é um aspecto importante. Mesmo diante da invasão, grande parte do povo seguia com o coração duro. E Deus, diante dos seus profetas, chama o povo a buscar uma identidade não nos povos estrangeiros, mas a buscar identidade no próprio Deus. A gente vê o bom exemplo do jovem Daniel, que vai à Babilônia e mesmo ali com seus amigos ele continua fiel a Deus, mesmo em meio ao exílio. Mesmo naquele ambiente diferente, ele continua fiel a Deus. Como eles buscaram crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, até se destacaram no serviço em meio a uma situação tão difícil, né? Temos o texto conhecido de Daniel que diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Diferente disso, a maioria do povo tinha se contaminado com várias práticas idólatras. A gente precisa então relembrar, nós temos dois caminhos básicos diante do exílio, diante de muros caídos. Manter essa identidade no Senhor, guardar o seu coração de idolatrias, guardar o seu coração de coisas que são tentações do mundo ao nosso redor, ou se entregar como fez o povo de Israel.
Que a gente sempre relembre desses bons exemplos e relembre principalmente desse Deus que nos chama a construir a nossa identidade pessoal a partir dele próprio. O povo de Israel, como diz o texto, eles confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Esse é um aspecto de caminhada, de segundo passo relevante. Eles não apenas se entristeceram com os seus pecados, mas eles confessaram, eles verbalizaram, eles tornaram ainda mais público o pecado que foi cometido por eles e por seus antepassados. Como podemos, então, manter a identidade de discípulos de Jesus em meio a esses muros caídos? Que práticas nós devemos estar atentos? Que atitudes, que sentimentos nós precisamos resguardar no nosso coração ou resguardar o nosso coração? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer a cada dia. Como eu posso construir a minha identidade a partir do reino de Deus e não a partir desses reinos do mundo? Então vemos no texto que há arrependimento verdadeiro, depois nós vemos confissão dos pecados, o povo se levanta e diz, nós reconhecemos que temos pecado e os nossos antepassados também pecaram, e isso desemboca em um terceiro item, que é o compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. Então são 3 pontos: arrependimento verdadeiro, confissão de pecados e compromisso com o Senhor. Esse compromisso com o Senhor, ele surge a partir da leitura da lei. Isso é um aspecto que eu acho muito bonito do texto, que o povo se reconheceu como necessitando de Deus, mas se reconheceu a partir do texto, a partir do livro de Deus, a partir da lei de Deus, a partir do Deus que se revelou ao povo em um texto. Os levitas e o Esdras especialmente pregavam o texto, alguns levitas traduziam, explicavam o texto ao povo, o povo ouvia atentamente, ficava contrito diante daquela verdade sendo pregada, e a partir da experiência da alma com o texto e do texto para com a alma é que eles se reconhecem como necessitando de arrependimento, de confessar pecados e finalmente de ter um novo compromisso, renovar a aliança com o Senhor. Então o versículo no texto de Neemias diz: ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Tudo começa na leitura e explicação, na relação com a lei do Senhor. Não é apenas uma lida de qualquer jeito, mas é um desfrutar do texto, se alimentar do texto. Tudo começa com a leitura da palavra. A leitura da palavra é o motivador inicial. As nossas mudanças, as nossas reformas precisam partir do texto, precisam partir dessa compreensão da palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 1 a 3 diz: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença de homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O texto continua nos versículos 5 e 6 dizendo: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. O Jerônimo, que foi um grande estudioso da Bíblia, ainda no século IV, tem uma frase que diz que ignorância da Escritura é ignorância de Cristo.
Não conhecer a palavra é viver essa ignorância do qual deve ser a nossa identidade cristã. Não estar profundamente ligado aos relatos dos evangelhos é ir a cada dia se distanciando aos poucos de quem é esse real Jesus. Nós precisamos conhecer o que Jesus respondia, quais eram as atitudes de Jesus, quais eram as palavras, como ele se expressava, como ele respondia a diferentes perguntas, qual era a agenda de Jesus. Nós precisamos estar profundamente ligados ao texto, a essa revelação que nos mostra quem é o verdadeiro Jesus. Uma pergunta que eu creio que faz muito sentido nos dias que temos vivido é: qual a nossa visão de Deus em meio às experiências de dor? Será se a nossa visão é do Deus da palavra? Ou será se esses momentos mais difíceis têm feito com que a gente tenha uma visão de Jesus diferente do que o texto nos diz? Será se a nossa visão é baseada nos evangelhos? Porque lá nos evangelhos falam da pessoa de Jesus, de um Jesus que padeceu por nós, de um Jesus que sofreu na cruz e que assim conhece plenamente a experiência da dor, a experiência da dificuldade, do abandono, e ele pode mais do que ninguém se solidarizar com cada um de nós. Então, uma visão mais clara de quem é Jesus nos conforta. Uma visão real de Jesus Cristo nos consola, nos conforta. Quanto mais clara for a nossa visão do livro, mais convencidos nos tornamos de que Jesus é digno de nosso compromisso e de nossa dedicação. É o John Stott que diz que se queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, de uma visão renovada e verdadeira de Jesus Cristo. Assim como o povo ficaram adorando o Senhor seu Deus, como diz o versículo 3 aqui em Neemias, podemos adorar ao Senhor em meio a arrependimento, em meio à confissão de pecados, seguido de um compromisso com esse Deus da palavra. Para concluir, gostaria de lembrar do capítulo 9, que diz: em vista disso tudo que estava acontecendo, estamos agora fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Neemias 9, versículo 38. O povo, ele não apenas se renova, mas ele demonstra publicamente essa aliança, esse renovo com a aliança. Então o povo é renovado por um compromisso escrito e assinado com muita esperança de um futuro melhor. Não apenas compromisso, mas a fé em um Deus que nos traz esperança de um futuro melhor. Eu queria então propor a você pensar a partir desse texto de quais atitudes eu preciso primeiro me arrepender, quais são pecados que eu preciso procurar alguém em quem eu confio e confessar pecados, e quais são os compromissos que eu preciso tomar a partir de agora. Quais são os compromissos que eu vou tomar a partir não apenas do meu próprio entendimento, mas sobretudo a partir do texto, do livro, da palavra de Deus. Como eu posso manifestar esse compromisso em adoração no meu dia a dia? Como eu posso reformar as coisas que precisam ser reformadas? O que é que eu preciso reconstruir? Onde que eu preciso recomeçar? Reformar, reconstruir, recomeçar. Faça isso incentivado pelo livro, pela palavra. Faça isso em adoração a esse Deus que nos traz esperança. No fim das contas, o que Deus mais desejava dos israelitas não era o templo, não era os muros da cidade, não era nem mesmo a formação de uma boa estrutura da comunidade religiosa ao redor do templo, não era que o povo estivesse mais atento à sua linhagem. No fundo, o que Deus mais desejava do povo de Israel era um coração dedicado ao Senhor. O profeta Jeremias disse isso no capítulo 24, versículo 7. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor.
serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mais do que qualquer outra coisa, o que Deus deseja de nós é uma renovação de aliança com o Senhor por meio de um coração entregue completamente a Deus. Um coração entregue à pessoa de Jesus Cristo. Uma vida que é entregue ao reino do Senhor. Jesus, ele é maior do que o templo que foi construído pelos israelitas aqui. Jesus, ele é maior do que a lei. Ele é a superação, ele é, sobretudo, o cumprimento da lei. Jesus, ele é o Verbo encarnado. Jesus é maior do que o sistema religioso. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o supremo pastor, supremo líder. Jesus é maior do que qualquer muro de proteção. Jesus é maior do que as portas de qualquer cidade. Jesus é a porta, é o caminho. Se nós queremos guardar uma cidade, em vão vigia a sentinela se Jesus não estiver, sobretudo, na nossa proteção, porque Jesus é maior do que qualquer segurança humana, porque ainda que haja morte, Jesus é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá.